Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 14º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Gabinete 8 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Beto Pinheiro, um dos sócios da rede de restaurantes Coco Bambu, presidente da Abrazel, um cara que tem uma vida ocupada pra caramba, casado com a Nathalie Pinheiro, 4 filhos, daí cê tira, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês para poder a gente bater esse papo. Beleza, meu irmão. Ó, o cara é casado, 4 filhos, sócio de uma rede grande de restaurante, presidente da Abrazel e ainda se mete a ensinar casais a viver. Não é mole, não. É isso aí. Vamos começar pelo começo? Vamos embora. Meu irmão, casamento, velho. O que a galera tá fazendo errado? Rapaz. Se tu falar que é tudo, a gente vai... Bom, eu acho que a referência de família hoje está muito detonada, né? Então eu acho que a gente está errando na formação da próxima geração. Tá. Então o que a gente vê hoje de consequência na sociedade é fruto do desmantelo que está acontecendo dentro das casas. Então é por isso que a gente tem esse trabalho, né? Eu junto com a Nath, que é minha esposa, para poder ajudar as famílias a entender um modelo que funciona bem. Para o casal funcionar bem, para poder a gente ter uma criação e uma formação de caráter desses meninos e apontar eles para o futuro, um futuro melhor para a vida deles, né? Seja sincero, isso aí é mais importante que o Coco Bambu e a Abrazel? Rapaz, para mim é. Para mim isso é uma chama muito forte, porque é o nosso chamado, né? É uma missão. Então eu tenho falado muito, Thiago, sobre a gente saber separar o que é a missão de vida e o que é o meio de vida. E as pessoas se perdem quando elas pegam o meio de vida e colocam no lugar da missão de vida. Então, o meio, né, trabalho, recursos, né, recursos financeiros, tudo isso é para que você consiga cumprir o seu chamado, né, e a vontade de Deus para sua vida. Então é assim que a gente pensa, é assim que a gente caminha. Todo o resto são os meios. O mais importante é o propósito. Todo o resto são os meios. Eu trabalho a minha vida em cima de 4 pilares. E onde eu passo, eu falo sobre esses 4 pilares. Eu falo sobre saúde, cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar do trabalho e cuidar do seu chamado, que aí é o que dá o propósito para a sua vida. Então eu acho que a vida de todo mundo tem que passar por esses 4 pilares e a gente tem que gerenciar a agenda, os compromissos, os ambientes, as pessoas, para que essas 4 coisas não sejam negligenciadas. Cara, agenda, compromissos, ambientes, pessoas. Antes de entrar no empreendedorismo, no Coco Bambu, na Abrazel, etc., ambientes e pessoas, elas podem, esses fatores podem definir quem você é? Influencia, com certeza. Influencia. Então, às vezes, a pessoa pode tomar uma decisão errada na vida, cometer erros, etc., por causa do ambiente onde ela está e as pessoas com quem ela está convivendo. Com certeza, com certeza. A própria palavra fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Para a galera que está vendo a gente ali, a palavra que você está falando é a Bíblia. É a Bíblia, palavra de Deus. Palavra né? de Deus. Porque eu acredito muito que esses princípios milenares, né, princípios judaicos cristãos, eles funcionam e fazem toda a diferença para a nossa vida. Quando aplicados, eles produzem o efeito que diz lá que vai produzir. Certeza absoluta. E o que eu percebo é o seguinte, quem não tem um pré-conceito sobre a palavra e se abre para conhecer esses princípios e pratica esses princípios, eles vão ter a vida transformada. Agora, se o cara, por algum motivo, pode ter sido uma decepção com alguém, ou um mau testemunho de alguém, ele chegar e não quiser se abrir para conhecer, como é que eu digo que uma coisa não funciona se eu não conheço? Como é que uma pessoa diz que a palavra de Deus não funciona se ela não conhece, se ela nunca experimentou? Ela nunca experimentou esse relacionamento e essa aliança. Isso aí é legal que você está falando, cara. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um cara e ele estava falando um pouco sobre isso. A palestra era sobre outro assunto, mas ele acabou falando da Bíblia. E ele contou uma experiência da faculdade dele, de um professor que estava falando sobre a Bíblia, de maneira muito cética e tal. E aí ele pegou uma balinha que ele tinha, botou na boca e levantou a mão. O professor, pode falar. Aí, professor, qual é o gosto da bala que eu tô aqui na boca? Aí o professor não entendeu nada, né? Sei lá, pô.
Ele falou, então, você está falando da Bíblia sem poder falar, você nunca experimentou, não sabe qual é o gosto da bala que eu estou na boca. É isso aí. Meu irmão, beleza. Então, ambientes, pessoas. Última pergunta que eu faço sobre isso tudo. Você escolhe os seus amigos? Rapaz, eu procuro escolher. Eu procuro escolher, porque eu costumo dizer, Thiago, que a gente tem tempo para tudo aquilo que a gente prioriza. Então, eu vou filtrando, sim, com quem que eu ando, as casas que eu frequento, as pessoas que frequentam minha casa, as mesas que eu sento. Eu acho que ter clareza nisso... Isso pode te elevar e também te colocar num patamar mais baixo. Pode, e isso eu não estou dizendo aqui, até para a comunicação não ficar falha, da gente ser interesseiro. Ah, eu vou sentar com esse cara porque esse cara aqui, ele tem influência, ou tem dinheiro. Não, Na verdade, dinheiro. O filtro não é esse. Não é esse, exatamente. É só para deixar claro, né? O filtro é o que você quer para sua vida. Então, por onde eu tenho passado... Que tipo de casamento essa pessoa tem, que tipo de família, como é que ela educa os filhos, quais são os princípios, os valores, que moral essa pessoa tem como estilo de vida, quais são os princípios éticos dela, é disso que você está falando? É isso. Tá. E é ter um encontro com a nossa verdade. Eu acho que às vezes a gente entra no automático, nessa correria maluca, com o padrão da sociedade, que é um padrão que a gente já sabe pelo resultado que não está funcionando bem, e eu começo, ou qualquer um, é muito sutil, é muito fácil a pessoa começar a se moldar dessa mesma forma. Ou seja, o que a sociedade valoriza? Eu quero também. Entendeu? Aí entra no consumismo desenfreado, entra nesse materialismo e são coisas... Avaliar as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas têm. Cara, quantas pessoas têm posses e você não consegue sentar para conversar 30 minutos? Tem um estudo que diz que a gente é muito parecido com o somatório das 5 pessoas mais próximas de nós. Cara, isso conta muito na vida, porque quem nós somos é muito importante. E à medida em que a gente vai ficando parecido com essas 5 pessoas, é importante que a gente escolha quem são essas 5 pessoas. E nessa provocação, pegando um gancho aí, algumas coisas que eu falo, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, rapaz, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu gosto de inverter essa pergunta e fazer assim, que filhos nós vamos deixar para o mundo? E faz sentido. E faz sentido. Então, são algumas reflexões que eu acredito que a gente tem que fazer. E uma pergunta, né, que eu quero deixar para quem está nos escutando aqui é o seguinte. De forma clara e objetiva. O que você está fazendo com a sua vida? Por ação ou por omissão? Né? Por ação ou por omissão, a omissão é uma decisão. E você está levando a sua vida para algum lugar. E esse lugar é o lugar que você realmente deseja estar daqui a 5 anos, 10 anos? Então fica essa reflexão aí só no início. Pô, e tem mais um conceito aí, autorresponsabilidade, né? Total. Não adianta apontar o dedo para o outro e dizer, a responsabilidade por isso aqui que aconteceu na minha vida é do fulano, é do Beltrano, é porque não sei quem fez isso, ou não sei quem deixou de fazer aquilo. A nossa vida, a responsabilidade é nossa. Isso aí é meninice. Beleza, beleza. Betão, quantos anos você tem, velho? 42. 42. Quando que você começou a empreender e por quê? Eu comecei em 2005 a convite do meu sogro. A minha história profissional, eu era gerente de banco. E aí comecei... Aonde você era gerente Fortaleza. de banco? Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Então esse sotaque seu vem de Fortaleza. Cearense. Tá certo. Cearense. Moro aqui há 14 anos. Então numa capital nordestina, o teu sogro chegou para você e... Chegou para mim e falou assim, eu vejo que você está aí fazendo um bom trabalho no banco, mas eu queria que você viesse para cá para poder me ajudar na empresa dele. Que era? Que era uma loja de vinhos. Era uma franquia de vinhos na época, distribuidora. Eu saí do banco, fui trabalhar com ele. Trabalhei 2 anos com ele. Nesses 2 anos, durante esses 2 anos eu conheci o Afrânio, que é o fundador do Coco. E aí, nessa conversa com ele, nesse relacionamento com ele, acabou surgindo a sociedade. Você tinha 24 anos quando foi trabalhar na empresa de vinho, então? Foi. 42 menos 18? Isso. 24.
Com 26 você recebeu o convite do Afrânio. Foi mais ou menos, foi por aí, 26, 27. 26, 27. Tá, e aí? Aí você falou, meu irmão, aqui tem uma oportunidade. Aí surgiu essa oportunidade, esse convite foi para essa loja aqui de Brasília, era a primeira loja de Brasília. Era para essa loja aqui já. Era para essa. Não era em Fortaleza. Não era em Fortaleza. O convite foi... Porque o Coco Bambu nasce em Fortaleza. Nasce em Fortaleza. O grupo, né, é todo de lá, de Fortaleza. Hoje está espalhado aí no Brasil, 18 estados, 75 lojas no Brasil. Mas essa loja que eu fui convidado para participar, ela foi aqui a primeira de Brasília e era a primeira fora do Nordeste. Tá. Né? Então essa loja foi a 6ª loja do grupo. Que é a loja ali do Lago Sul. Do Lago Sul. Isso. Tá bom. Que aquela ali a gente inaugurou. Ali a gente inaugurou em maio de 2009. E aí começa a minha história aqui no Distrito Federal, que foi abrindo esse restaurante. Aí você veio para cá para tocar o restaurante. Vim para cá para tocar o restaurante e hoje, né, depois de 14 anos, são 10 lojas que nós temos aqui em Brasília, né? São 10 operações. Nós temos 6 cocos, 2 vastos, aí tem o Quintal do Coco lá no Mané e a Barraca do Coco que fica lá no Na Praia. Que legal. Você Mais tá nas de 10 1000 operações? Eu sou sócio das 10. E nessas 10 operações, com muita alegria, nós temos 1.100 funcionários. 1.100 funcionários. Em 10 operações. Irmão, como é que é liderar tanta gente? Olha, o nosso modelo ajuda muito. Olha, ele falou que só ia apagar isso aqui se faltasse luz, velho. Ó, voltou. Não, eu esbarrei no mouse, ele já Pois voltou. não, eu pensei que eu que tinha batido aqui. Não. Como é que é liderar tanta gente? Bom, o nosso modelo, nós temos sócios operadores em todas as lojas. Então nós temos uma quantidade grande de diretoria, onde o diretor de cada unidade vai tocar a sua unidade. Então você lidera os líderes. Na verdade, além da gente ter a reunião de board, né, de diretoria, na verdade eu opero uma loja que é aquela do Lago. Uma loja. Então a loja do Lago é uma operação que é sua até hoje. Aquela ali, a gestão de trabalho, de equipe, de tudo, aquela ali eu participo. E os sócios cuidam das outras. Então dá pra ter vida, né? Quantas pessoas trabalham lá na loja do Lago? Qual é o No Lago hoje 180. 180 empregos são gerados lá. Diretos, Tá, carteira então, assinada. Lá tem 180 famílias com sustento, com dignidade, podendo pagar seu aluguel, comprar comida, sustentar os filhos, graças ao Coco Bambu, que foi aberto lá em 2009. É isso aí. É isso. Cara, liderar 180 pessoas, me fala alguns dos princípios de liderança que você utiliza com essa galera para manter motivação, manter produtividade, atingimento de meta, como é que é isso? Eu acho que é sempre metas claras, diálogo, feedback. Tem meta, tem que ter meta. Ninguém funciona sem meta. Todos os setores têm os seus indicadores, né? Então a gente trabalha com os indicadores, todos os setores têm líderes, né? Então eu, por exemplo, eu reúno com os líderes, a gente estabelece ali as metas e os objetivos. Cada líder vai trabalhar com sua equipe. Então, por exemplo, na cozinha eu tenho um líder no almoço, um líder no jantar. No bar eu tenho um líder no almoço, um líder no jantar. No salão eu tenho os maîtres, no almoço e no jantar. Então, é um alinhamento de expectativa. Eu acho que liderança tem a ver com alinhamento de expectativa e tem a ver também com essa comunicação clara e objetiva para todo mundo saber o que é que tem que fazer. Então, dentro da empresa, o nosso funcionário, ele precisa saber de forma clara o que ele precisa fazer, quais são os resultados que estão esperando dele. O que é que a gente está esperando dele e que isso é o que vai gerar o crescimento dele. Então, de liderança, toda vida que você quer atingir um objetivo, faça de uma forma que a tua equipe atinja o objetivo dela. Então, é liderar pelos objetivos deles e o seu objetivo ser consequência disso. Beleza. Pegou? Peguei. Então tem que alinhar. Tem líder que é só o meu objetivo, meu objetivo, meu objetivo. Aí a equipe vai olhar e vai falar assim, vem cá, e eu? Onde é que eu entro nessa história? Onde é que eu entro nessa história? Então, lembra que tem que ter um alinhamento do teu objetivo com o objetivo deles. Eles precisam atingir o objetivo deles. E aí, quais são os objetivos dele? Para um líder, é bom saber o que é que eles estão almejando.
O que é que eles desejam? O que é que eles querem? Qual é, por exemplo, qual é o sonho da vida, da família dele? Uhum. É uma viagem? O que é que ele quer proporcionar para o filho? Se na tua liderança você conseguir que ele alcance o objetivo dele, aí é A chance de extraordinário. dar certo é grande. É grande. E é ganha-ganha, né? Que é o que eu digo, tem que ser ganha, ganha, ganha. Eu boto mais um, que é o ganha para a empresa, o ganha para a equipe e o ganha para o cliente. Sim, sim. Entendeu? Que no final das contas é quem manda no mercado. Esse terceiro aí é o cara que manda no mercado. É ele que define a empresa que abre, a empresa que fecha, quem fica aberto, quem não fica, se o preço está caro, se não está. É isso aí. Né? E aí é onde entra o que a gente acredita, né, pelo que eu lhe conheço, que é o livre mercado. Sim. É o mercado. O mercado ele vai se adaptar, ele vai se acomodar. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo aqui alguns projetos de lei aqui na casa, né, até trazendo para o tema aqui da Câmara Legislativa, que você olha e fala assim, é um projeto de lei querendo influenciar na livre iniciativa do mercado. Exato. Ou seja, eu tenho que obrigar a empresa a fazer tal coisa, a comprar tal coisa para oferecer para o cliente. Gente, deixa a concorrência dizer. O empresário quer comprar e quer oferecer? Eu vou mudar, não é deixa a concorrência dizer, deixa o cliente dizer. Porque se você tem a loja X aqui, eu vou dar um exemplo qualquer. Se você tem a loja X aqui, que vende suco, no cardápio lá tem suco, e o canudo dela é aquele canudo biodegradável. E você tem a loja Y aqui, cujo canudo é aquele canudo de plástico que não é biodegradável, quem escolhe onde vai? É o consumidor. É isso. Se há um valor importante para o consumidor, a biodegradação, ele vai nessa loja aqui. Essa aqui vai fechar. Essa aqui vai fechar. E se não for? Se não for, não é o político que vai decidir o que o consumidor quer, o que o cliente Exato. quer. Eu até entendo que em alguns temas... Não alivia para o político não, velho. Se tu aliviar para o político... Eu não estou aliviando não. Eu estou dizendo o seguinte, em alguns temas... o Estado vai ter que agir. Eu não estou querendo tirar aqui a necessidade de algum tipo de intervenção. Sim. Mas o que eu estou me referindo é que tem exageros. Tem exagero, tem coisa que não cabe, entende? Tem muita, que deixar a maioria. Por exemplo, hoje o nosso setor aqui de bares e restaurantes, aqui na casa nós temos mais de 100 projetos de lei, a grande maioria deles inócuos. Então, assim, o que efetivamente desses 100, o que efetivamente vai fazer diferença para a sociedade, para o consumidor, para o empresário? Né? A política mais atrapalha ou ajuda? Olha... Eu respondo, atrapalha. Você não ia dizer que ajuda, não. Não. Atrapalha. Eu acho, o que eu acredito, Thiago, é o seguinte, eu procuro ter conversas aqui na casa, né, tanto no Legislativo como no Executivo, conversas técnicas, né? Você me conhece. O político, cara, ele não entende. A gente não está na sua realidade. Então você tem 10 operações, a rede Coco Bambu tem 10 operações no Distrito Federal. A operação que você toca gera 180 empregos. Essa operação, ela tem custo, ela tem custo direto, tem custo indireto, ela tem a preocupação em atender os interesses do cliente. Então você tem que estar sempre se adequando ao mercado, adequa preço, às vezes tem coisa que dá, o custo que aumenta e que dá para você aumentar o preço, para você não diminuir sua margem, tem coisa que não dá, então você está diminuindo sua margem. Você está preocupado, a legislação trabalhista te afeta, a legislação tributária te afeta, é um contexto, a legislação de direito do consumidor te afeta. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. E aí... o político ele não sabe que pequenas obrigações impostas a qualquer ramo de atividade fazem uma diferença brutal na vida de quem está empreendendo. De custos, né? E às vezes até de inviabilizar algum negócio. E aí, por que eu falo custo direto e indireto? Porque tem aquele custo que é direto. Por exemplo, aumentou a alíquota do imposto tal, repercute diretamente em determinada atividade. Isso é um custo direto. Mas tem o custo indireto, tem o custo da burocracia. Tem o custo da contabilidade, tem o custo do escritório de advocacia que o cara tem que contratar. Tem uma série de custos indiretos que, no final das contas, pode vir a inviabilizar um negócio. Vamos dizer que a rede Coco Bambu tivesse que diminuir o tamanho lá do Coco Bambu do Lago Sul por conta desses custos diretos e indiretos. Vamos dizer que, ao invés de manter os 180 funcionários,
você fala assim, não, aqui eu só posso ter 140 para eu conseguir ter lucro. Cara, são 40 famílias, velho, sofrendo as consequências disso. Fala aí. Não é porque quando você foi falando de custo, eu lembrei de dois custos que eu tenho hoje na empresa que me incomodam pagar. Por exemplo, uma delas, além de todo o imposto que a gente paga e que a gente tá arrecadando para o Estado, por exemplo, me incomoda eu ter que pagar uma coleta de lixo. Eu tenho que pagar hoje uma empresa privada para coletar o lixo. Para poder coletar o lixo do restaurante. Então, essa me incomoda. E outra que me incomoda também bastante, como eu estou no setor de Clube Sul... Mas explica só para a galera por que você precisa pagar a empresa privada. Não, teve uma mudança na legislação, né? Por exemplo, isso não foi sempre assim. Antes o Estado, o caminhão do lixo passava para poder pegar. Aí houve uma mudança na legislação. Houve uma mudança na legislação e agora as empresas precisam pagar para poder recolher o lixo. Pronto. Então, isso aí é o importante. Então foi o legislador que causou esse dano. Beleza. Foi. Depois a gente pode até ver como é que está isso, né? Pesquisar. E o segundo é, como eu estou ali no setor de Clube Sul, eu tenho que pagar uma empresa para levar meus funcionários para a rodoviária. Transporte. Eu não tenho transporte ali no setor de Clube Sul. No horário que eles saem, não tem transporte. Nos horários, por exemplo, a gente não tem uma quantidade de ônibus suficiente para poder levar os funcionários daquele setor ali para a rodoviária. Então, tu imagina, eu estou pagando imposto, e aí eu tenho que pagar para coletar o lixo e tenho que pagar para poder levar meus funcionários para a rodoviária. Então, no final das contas, quem paga isso é o seu cliente. Porque a sua operação tem que rodar no azul. É isso. E a galera às vezes não entende isso. Porque às vezes a sensação que o cidadão comum tem é que a gente tem que sempre garantir direitos. Cara, não existe direito que não seja pago por alguém. E o governo, o Estado, ele não gera receita nenhuma, ele não gera riqueza. Vai sair do bolso de quem paga imposto. Então, a gente paga um monte de imposto e no final vai sair do bolso de quem paga pelo seu serviço, pelo seu produto. É isso aí. A gente está pagando duas vezes, né? Porque não existe empresário, essa lógica, essa discussão eu tenho direto aqui na Câmara. Cara, não existe ninguém que abra um negócio para rodar no prejuízo. Então, a maioria dos nossos empreendedores, a gente está conversando aqui com o Beto, é um cara que teve muito sucesso na vida, a rede como um todo, ele e os sócios dele, é um grande empresário. Mas a maioria dos nossos empresários são pequenos. É isso. É o cara que ele paga o salário de 3, 4 pessoas e no final do mês, às esse não sobra nada para ele e para a família dele. É isso aí. Paga todas as contas e não sobra nada para ele. E o nosso olhar principal tem que ser para esse volume, cara, né? Que é o que faz a economia girar. Para o pequeno empresário, né? Para o pequeno é muito pesado e muitas vezes ele não consegue transferir esse custo todo para o cliente dele. Porque se ele transferir, o produto fica caro demais e ele aí não vende. Quebra, não vende. Ele quebra. E aí a gente está gerando desemprego. Então, no final das contas, quando a gente não paga como consumidor, a gente está pagando como sociedade, porque a gente está gerando desemprego. O desemprego aumenta a violência, aumenta a sensação de insegurança, enfim. Esse ciclo a gente precisa mudar, a forma de pensar isso tudo a gente precisa mudar. É isso aí. E os políticos precisam mudar a forma como eles enxergam o empresário. Até os trabalhadores também. Essa dicotomia que existe entre trabalhador e empreendedor, eu não consigo enxergar. Um precisa do outro o tempo inteiro. Eu também. Eu acho que esse discurso aí está ultrapassado. Há muito tempo. E eu acho que todos nós estamos trabalhando, né? Eu até, uma vez num debate, eu falei, gente, eu fico no restaurante, dentro da minha escala de trabalho, eu tenho que ficar até o final. A grande maioria dos meus funcionários já foram embora e eu estou trabalhando. Então, você cobre os 2 turnos. Então, a gente tem a escala do almoço ou o jantar. Tá. Então, por exemplo, ontem eu estava na escala do fechamento. Ontem eu saí lá do restaurante próximo de 1h da manhã. Normal, trabalhando. Trabalhador normal. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando, eu como empresário estou trabalhando, você como deputado está trabalhando. Então, esse negócio de rotular a gente é muito complicado, né? Então eu digo assim, rapaz, quem tem rótulo é refrigerante e cerveja, né? Legal. Nós estamos aqui fazendo o trabalho, cada um cumprindo seu papel. Na sua visão, cara, quais são as principais medidas que um governo poderia adotar para facilitar o crescimento da economia e a geração de empregos? Olha, eu acho que muda essa questão da visão, né? Então, por exemplo, o governador Ibanez,
tem tido um pouco essa visão de chegar e falar assim, rapaz, eu quero governar e quero cuidar do pobre, né? Isso é discurso dele de campanha. E eu acredito que ele pensa um pouco assim também, é coerente assim, de falar, rapaz, deixa os empresários se virar, trabalhar. Então, eu acho que esse governo tem sido um apoiador do setor produtivo. Cara, olha que legal. Melhor do que os anteriores. Você falou assim, o governador, e ele fala isso sempre mesmo. Aliás, o governo do Ibanez é bom. De maneira geral, um governo, diria até que muito bom para o Distrito Federal. Então, deixa o empresário trabalhar. Que ele sabe fazer, ele vai se virar. E eu vou cuidar dos pobres aqui. É isso. É só deixar o empresário trabalhar. É isso. Deixa os caras em paz. Para de encher o saco deles. Isso. Deixa de ficar inventando coisa que não precisa inventar. Então, eu acho que o político deveria pegar o tempo... Podemos falar aqui do jeito que para de cagar a regra. Pegar o tempo e a energia e cuidar de tanta coisa que tem para cuidar, sabe? Eu acho que tem muita coisa aí no ambiente social, na hora que você pega, por exemplo, saúde, segurança, educação. Então, eu acho que se o corpo político da nossa cidade focar nessas coisas essenciais para o funcionamento da sociedade, especialmente para os mais pobres, e deixar a economia e o mercado livre, eu acho que a gente vai avançar. Quanto mais o mercado estiver livre, menos pobre a gente vai ter? Olha, eu acredito que sim. Menos pobreza a gente vai ter? Eu acredito que sim, porque é o que você disse, a economia tem que girar, né? Quanto mais tiver dinheiro circulando, menos pobres, menos pobreza. Vai ter menos pobreza. Então, eu sou adepto de incentivar muito o estudo, ou seja, a preparação para o mercado de trabalho e o trabalho. Eu acho que essas duas coisas, você se preparar e trabalhar. Você vai conseguir mudar a sua vida. Eu acredito nisso. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo nas discussões que acontecem aqui na Câmara, nos debates, tem uma discussão aqui que eu acho ela totalmente fora de contexto. Que a gente tem que combater a desigualdade social. Eu discordo disso, assim, absolutamente. Porque é impossível que seres humanos sejam iguais, inclusive social e financeiramente. Porque as pessoas, elas tomam as suas próprias decisões na vida de maneira individual. Você pode botar a mesma oportunidade na frente de duas pessoas, o Beto e o Thiago. O Beto vai fazer algumas escolhas, o Thiago vai fazer outras, e cada um vai viver o resultado daquilo que escolheu, né? Você escolheu ir ajudar o seu sogro na empresa de vinhos dele. Outras pessoas escolheram ficar no banco. Cada um teve a sua vida, com as suas agruras, com as suas dificuldades e com os seus êxitos também. Essa desigualdade é natural. Êxitos e fracassos, né? Faz parte da vida. Faz parte da vida. E ao combater a desigualdade, a gente acaba nivelando a todos por baixo, porque é o sucesso de quem empreende que faz com que a pobreza diminua e o pobre melhore de vida, porque ele vai ter acesso a emprego, ele vai ter acesso à renda, a vida dele vai melhorando. Então, o combate que a gente deve fazer, na minha opinião, deve ser um combate sempre à pobreza. Eu não posso combater a desigualdade, porque a desigualdade, ela é um fator necessário para que a pobreza diminua. Então, eu tenho um problema sério. Eu não posso conviver com brasileiros vivendo na miséria. É isso. Não dá para você ter gente vivendo de maneira miserável. Não dá para você ter gente extremamente pobre. Agora, o mecanismo para tirar essas pessoas da miséria não é igualdade. O mecanismo é deixa os empresários trabalharem, o dinheiro vai circular e essa galera vai sair da pobreza. E de alguma forma, ter política pública que incentive essas pessoas nesse combate à pobreza, que mostrar um caminho diferente para ela da realidade, através do estudo e através do trabalho. Estou plenamente de acordo. Entendeu? Então, por exemplo... Qualifica e insere no mercado. Qualifica e insere no mercado. E até orientar, porque sinceramente, Tiago, às vezes... essas pessoas também não têm uma base mínima de orientação, de educação. Para tomar boas escolhas na vida. E de formação, né? Você imagina qual é o ambiente que essa pessoa nasceu, qual é o ambiente que essa pessoa cresceu. Sim. Então, a gente como Estado, de repente pode chegar com algumas políticas públicas, chegar e falar assim, ó, vem cá, deixa eu te mostrar aqui um mundo de possibilidades. Aí sim essa pessoa vai decidir. Cara, legal. Mas... Aqui no gabinete a gente destinou emenda para um projeto que ensina adolescentes
e jovens a programarem. É isso aí. E eles são, a maioria deles, de famílias muito pobres. E a vida deles muda, porque quando eles terminam o curso, na maioria das vezes eles estão empregados, ganhando 8, 10, 12 mil reais. E quando a vida deles muda, a família deles muda. É uma ascensão social que é muito legal de ver. Então é a comprovação do que eu acabei de falar e de pensar em outros projetos dessa forma. Porque aí a gente vai tirando essa turma, esses adolescentes aí, ó, e vamos mudando as próximas gerações. Como é que você vê o Coco Bambu ajudando nesse desenvolvimento social? Olha, a gente está fazendo a nossa parte de empreender, de investir, né, de gerar emprego, pagar imposto. Então, eu fico muito feliz hoje, de verdade, você vê a alegria que eu lhe disse que a gente tem mais de 1.000 funcionários, né? 1.100. 1.100, eu falo isso com alegria. Então, 1.100, é uma alegria muito grande gerar emprego. Outra alegria muito grande que eu tenho é saber que a nossa empresa, do nosso setor, é o maior contribuinte do nosso setor da cidade. Ou seja, é a empresa, é o grupo que paga mais imposto da cidade, isso dito pelo secretário da Fazenda. Então, você chegar numa reunião e o secretário falar assim, ó, você é o maior contribuinte do teu setor. Então, isso é uma alegria que nós estamos no caminho certo, né, gerando emprego. E, obviamente, além de cuidar da nossa equipe, gerar todos esses empregos, nós estamos cuidando da nossa, né? Porque eu não tenho problema nenhum de falar que a gente está trabalhando para poder cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero, entende? Essa liberdade. Essa liberdade de chegar e falar assim, nós estamos trabalhando para o nosso projeto também, né? E obviamente, cuidando disso tudo, essa boa relação com a cidade. Eu acho que o Coco Bambu tem uma excelente relação com a cidade onde eles estão, onde a gente está instalado, sabe? Porque a gente no ganha. Porque tem a empresa, mas tem a equipe e tem o cliente. E é isso que a gente quer proporcionar. Fera demais. Meu irmãozão, olha só, uma das coisas assim, que me chama muita atenção é porque tem tudo isso que você falou, paga imposto e tal, e só gera emprego, só isso aí já é um desenvolvimento social fenomenal. Mas tem um negócio que vocês fazem que eu nem sei se vocês fazem de maneira proposital, mas eu vou dar o exemplo do Vasto, ali na Asa Sul. O equipamento público ao redor do Vasto, ele é melhorado pela presença de vocês. E isso é um negócio que eu acho formidável, que eu acho que todo empreendedor devia ter em mente. Cara, no local onde a gente está, não só os empreendedores, cara, igreja católica, igreja evangélica, a comunidade de maneira geral. Mentalidade, né? A mentalidade. Cara, se eu cheguei aqui, eu tenho que melhorar isso aqui. Os arredores disso aqui tem que revelar para os olhos de quem vai olhar o que está acontecendo aqui. O grau de excelência que existe aqui, os nossos princípios e nossos valores. E isso eu acho muito legal. Eu cito o Vasto porque o Vasto está numa quadra comercial e você passa de carro e você vê os arredores, e quem é um pouquinho detalhista sabe como era e como está hoje. O investimento foi alto, né? O investimento ali é inclusive um Adote uma Praça. Então, esse projeto do Adote uma Praça? Eu não sabia. Ali é um Adote uma Praça que a gente chega e faz aquela infraestrutura para a comunidade. Esse projeto Adote uma Praça é sensacional. Tem várias crianças ali que descem daqueles prédios ali para brincar ali todo dia. Legal. Todo dia, porque ali é uma área pública, né? Legal. Então, para você empreendedor que está nos vendo e que não faz ideia do que seja o Adote uma Praça, é um projeto da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, a CEP. Então, você vai na CEP e você fala que você quer adotar a infraestrutura de determinada praça ou equipamento público. No caso do Vasto, é o espaço que tem logo ao lado do restaurante. E aí você coloca o recurso financeiro para aquilo ali, faz as coisas do jeito que você quer fazer, desde que o projeto seja aprovado pela secretaria, e aí você recebe o reconhecimento do Estado, que é você que está mantendo aquele espaço ali. Exatamente. Eu não sabia que era Adote uma Praça, formidável. Outro exemplo, cara, muito bom que a gente tem é ali no Turing, no antigo Turing, não sei se você lembra, que o SESI, agora tem o SESI Lab. Vale a pena levar seus filhos. Não fui ainda. É muito legal, vale a pena, tem muita coisa legal. E eles adotaram o espaço da frente ali, fizeram uma baita reforma, virou um estacionamento muito legal, com plantação de árvore e tudo mais.
Muito fera. Esse é um projeto, cara, que eu acho dos melhores e acho que ele é pouco ainda conhecido, pouco divulgado e pouco utilizado pelas pessoas. As pessoas não sabem que elas podem fazer isso. Acho que quando elas descobrirem, a gente tem muito a ganhar como sociedade. Meu irmão, equilíbrio para fazer pousar todos os aviões na mesma pista. Então hoje você toca a operação do Lago Sul, você é presidente da Abrazel. O que é a Abrazel? Só fala pra galera que não sabe. É a Associação de Bares e Restaurantes. Tá, você é o presidente. Sou o presidente. Beleza, eu estive lá na sua posse, na sua reeleição. Isso. Beleza. Você ensina casais e tem isso que você chama de missão. Você tem a sua esposa, você tem 4 filhos. Como é que é para equilibrar isso tudo? Olha, é a questão de agenda, de prioridade e de formação de time. Eu não conseguiria fazer tudo isso se eu não tivesse time. Então, se fosse, eu só consigo fazer porque na Abrazel eu tenho um time para poder executar a diretriz. A direção é você que dá, a execução é o time. Aí a execução aqui da Abrazel vem o time. No Coco Bambu, mesma coisa, eu tenho um time, como a gente já falou, né? Só numa loja 180 pessoas. Tem diretores, gerentes, líderes, então para poder fazer a coisa acontecer. Família tem que ter o tempo e a prioridade para poder estar ali com eles. E dizer não para muita coisa. Legal. Então, como é que eu consigo cuidar do que realmente importa para mim? Dizendo não para as outras coisas. Que eu chamo de não positivo. Então, sinceramente, a cada 10 convites que eu recebo, eu acho que eu consigo atender 2. Eu diria que eu consigo atender por volta de 20% aí, talvez, dos convites que eu recebo. Agora eu estou aprendendo. Pode continuar. Entendeu? Então, a gente tem... Porque a vida é enlouquecedora. Ela é, mas a gente precisa dar limite para ela, porque é o seguinte, a nossa vida está passando. E não adianta Só tem uma para viver. E não adianta nada eu ficar pensando, isso, aquilo, a mulher, os meninos, a empresa, o trabalho. Tá, beleza. E o que é que eu estou fazendo com o Beto? Lembra que a tua vida e a tua história é o que realmente importa disso tudo. O que você está fazendo com ela? É por causa desse individualismo que você consegue proporcionar o bem para quem te cerca e para todas as áreas da sua vida. Para quem que eu estou priorizando, para quem que realmente faz sentido para mim, sendo muito objetivo. Eu uso muito essa palavra, ser objetivo, clareza do que você quer, não é do que os outros querem. Clareza do que você quer para sua vida. E eu uso essa terceira palavra, né, que é ser intencional. A gente precisa ser intencional. Se eu tenho objetivo e eu sei o que eu quero, agora eu preciso agir com intencionalidade para isso aqui. É esse o ponto. Aí eu consigo hoje, se você me perguntar, Beto, tu faz tudo isso, você está com algum sentimento de pendência com algum dessas pessoas aqui que você falou, Abrazel, Coco, Mulher e Menino, e o Ministério, eu não estou com pendência nenhuma, com nenhuma delas. Para mim, e é o que importa, eu tô satisfeito com o que eu estou entregando para cada um. E não faltam elementos externos para dizer que você tem débitos. É importante as pessoas saberem disso, porque os outros estão sempre te colocando alguma culpa, algum déficit. Excelente essa pergunta, porque o que é que eu penso? O que as pessoas pensam de mim é somente a opinião dela. Não, sinceramente, né? Eu digo isso, eu não quero ser arrogante, porque às vezes pode parecer arrogante, mas não me interessa o que as pessoas pensam de mim, porque na verdade quem vive a minha vida sou eu. Eu sou objetivo a esse ponto. Só quem bota a sua roupa é você. Eu não consigo viver a tua vida, cara. Eu não consigo viver a tua vida e tu não consegue viver a minha. Perfeito. Então, na verdade, óbvio que as pessoas vão ter ideias diferentes, pensamentos diferentes sobre a minha pessoa. Tá tudo bem. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Tudo em paz. E eu quero que eu quero que as pessoas alcancem esse lugar desse encontro com elas. Com elas mesmas. E seja feliz. Porque eu não vou cair na armadilha de deixar para ser feliz quando eu tiver com 70 anos. Eu não vou cair na armadilha. Para mim... E se você não chegar nos 70, velho? Tem isso. Mas tem isso. O que eu quero curtir é a jornada. O que é que eu tenho para te dizer hoje? Nessa sexta-feira, eu estou super feliz de estar aqui, aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Estou sentado aqui batendo esse papo contigo. Meu irmão, isso é outra coisa assim, que eu falo muito pra galera. Quando você está num lugar, você está num lugar. Meu irmão, se agora você está fazendo isso aqui, você está fazendo isso. Não adianta você fazer isso com a cabeça na outra mas coisa. Isso, a gente está vivendo, outro ponto até para depois a gente conversar mais sobre isso.
a gente tem que olhar e pensar mais sobre a questão de saúde mental das pessoas. A nossa sociedade está adoecida. Está enlouquecida. E as pessoas não estão conseguindo ter paz e ter saúde mental. Ou seja, nós temos aí um pico enorme de ansiedade, depressão e, infelizmente, o suicídio aumentou bastante. Só não é noticiado. Porque não pode. Mas a informação que eu tenho é que nos últimos anos agora, o índice de suicídio dobrou. É isso mesmo, é a informação que eu tenho. A informação também. Que eu tive. E de jovens. Muitos. Cara, dobrou. Então, olha só, ansiedade, depressão e suicídio. Eu acho que a gente tem que... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa é a geração que tem tudo muito próximo de si, que tem muita facilidade. Talvez seja a geração que tem mais facilidade na vida. Não pode estar ansiosa, deprimida. Eu acho que eles estão acessando muita informação e isso está atrapalhando a construção do pensamento deles. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Disso. É muito insight e muita informação, muitos inputs de coisas que não prestam. Então é uma influência cultural negativa. Entendeu? Uma influência cultural negativa. Então e aí ela começa a se comparar. Exatamente. As redes sociais fazem isso. Começa a se comparar, porque eu não tenho, começa a entrar numa onda de frustração porque não está no padrão. Cara, você acredita que eu só tenho rede social por causa da política? Até 2016, quando eu decidi que eu ia ser candidato pela primeira vez, eu não tinha nenhuma rede social. Porque eu pensava isso aí adoece as pessoas. Adoece. É uma comparação o tempo inteiro. Tu quer ver outra coisa que eu fiz? Qual em cima foi? disso, eu peguei minhas redes sociais, eu comecei a parar de seguir tudo que não agrega nada na minha vida. Legal. Então eu queria deixar essa dica para quem está nos escutando hoje. Rapaz, faz uma limpeza de inputs. Qual é a limpeza de inputs? Pega a tua rede social lá. Input é o que entra na tua cabeça. O input é o que entra na cabeça. Então, por exemplo, faz uma limpeza. Nas redes sociais, cara, eu quero ouvir sobre empreendedorismo, sobre política e sobre economia. Então eu só vou seguir essa galera. Essa galera aqui, que eu gosto delas sobre o que eu tô ouvindo, o que eu tô querendo ouvir. Tem uma galera que você tá seguindo aí nas suas redes sociais que tu só passa. Sendo que... Mas mesmo passando, entrou o negócio na sua caixa. É volume. Exatamente. Então a minha dica começa a diminuir os volumes dos inputs. Então começa pelas redes sociais. Outra coisa que eu faço, por exemplo, no meu telefone, ele não fica piscando, não fica notificando. Senão você enlouquece. Tira as notificações, porque você tá aqui, aí o cara tá conversando contigo aqui, balançando a perna, batendo a mão, agoniado, porque o negócio tá piscando aqui na frente dele. Então eu acho que são algumas dicas, vai limpando, diminui, e o que eu quero deixar assim, é que a gente tá vivendo um momento que menos é mais. Não tenho dúvida, velho. Entendeu? Respira, tem calma. Vai construindo tua vida, vai curtindo. Lê um livro, né? Vai fazer uma caminhada. E coisas que não precisa gastar dinheiro, né? Quanto é que custa um livro? Um livro é barato. O preço de um Big Mac. O preço do Big Mac. Você vai dar uma caminhada. Nós temos vários parques aqui no Distrito Federal. Tem um cara, velho. Esse cara meio que mudou minha vida. Miles Monroe. Já morreu. Conheço. Das Bahamas. Ele é o negão mais bonito que eu já conheci na vida, por dentro. O cara, ele tinha ouro dentro dele. E ele falava isso, você tem, sei lá, 20 reais, 25 reais, 30 reais. Você tem duas opções. Comprar uma promoção numa loja de fast food ou comprar um livro. Compra um livro. O livro faz parte do seu sistema por toda a sua vida. Aquela promoção, em 6 horas, ele dizia, já saiu do seu sistema. É verdade. Então, tem que incentivar, né, a ler mais. Cara, e a leitura, ela calma, tranquiliza, você sai desse cenário que fica acelerando o seu pensamento. Tem muitas pessoas hoje acometidas pela síndrome do pensamento acelerado, as pessoas não conseguem focar. Muito. E, cara, quando você não consegue pensar com calma, você não consegue dar direção para sua vida. Tu conhece alguém que fala sobre isso, que fala bem? Tu segue Augusto alguém? Cury. Augusto Cury. Além dele, mais alguém? Não, só sigo ele sobre isso. Eu também. E leio os livros dele. Eu gosto dele também. E, cara, uma pessoa que não consegue pensar, ela não consegue dar direção para a própria vida. Aí vem uma palavra chamada, que eu tenho pensado muito, que é governo.
quem está no governo da sua vida. Exatamente, exatamente. Que, ó, eu não penso e não decido, é governo. Tem alguém me governando. Então, quem está governando a gente? Exatamente. Entendeu? Essa cadeira não fica vazia. Quem está pensando por nós? Quem decide o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente faz, o que a gente não faz? Isso aí, cara, quando as pessoas olharem para isso, não é difícil mudar a vida. É só você fazer esse tipo de reflexão. Calma aí, quem é que está decidindo por mim? Quem está vivendo a minha vida? Quem decide as coisas que eu faço, as coisas que eu não faço, os lugares que eu vou, os lugares que eu não vou, com quem eu estou? E esse senso, né? Eu passei rapidamente o senso de contentamento, né, Tiago? É de contentamento que vai gerar gratidão. Cara, a gratidão é um negócio poderoso. Isso gera uma série de... o nosso organismo produz hormônios. Total. Isso gera felicidade. Hoje de manhã comecei o dia, acordei, tomei café, me organizei para vir para cá. Cara, eu vim para cá agradecendo. Legal. Agradecendo a Deus, né? Agradecendo mais um dia. Que dia, sabe? Eu acho que a gratidão, ela muda a nossa história. É outra coisa que eu quero deixar. Eu não tenho dúvida Esse negócio disso. de quem fica murmurando, reclamando. Rapaz, o cara que só reclama, a vida dele só dá errado. Não tem jeito de dar certo. A gente só vive o que a gente fala, Beto. Eu não consigo ficar do lado de gente que passa o tempo todo reclamando. Então, por exemplo, o cara entra nessa onda de ficar só murmurando e reclamando, meu irmão, ele vai descer ladeira. Vai. E eu vou falar, meu irmão, sai daqui, sai de perto de mim. E obviamente que não só eu que penso assim. Então, para de murmurar, para de reclamar, pelo amor de Deus, o servo do Altíssimo, e vai fazer o que tem que ser feito. É isso. Agora, cara, dentro disso aí tudo que você falou, as decisões da nossa vida, as decisões que a gente toma na nossa vida, elas escrevem a nossa história. A gente é hoje é que dia? 11 de agosto de 23. A gente é hoje o resultado do conjunto de decisões que a gente tomou na vida. Todo mundo, não é eu e você, todo mundo é isso. Então, perguntar quem decide por mim, cara, isso é importantíssimo, porque a gente vai ser amanhã as decisões que a gente está tomando hoje. Se não é a gente que está decidindo pela gente, cara, a gente está sem as rédeas da nossa vida e o tempo passa. É o controle remoto na vida do outro. Eu pegar o controle remoto da minha vida e falar assim, ó, Tiago, coordena aí. E cara, ontem eu tinha 17 anos. Ontem eu tinha passado na UNB, no PAS, Programa de Avaliação Seriado. E eu recebi a notícia, eu me lembro como se fosse hoje, eu recebi a notícia que eu tinha passado na UNB enquanto eu fazia um teste para o CFZ, que era o Clube de Futebol do Zico, que ele tinha tirado do Rio de Janeiro e trazido para Brasília. Isso foi ontem, eu estou com 39 anos hoje, cara, isso faz 22 anos. Passa rápido. Passa rápido, velho. E quando você vê, a vida já passou. Hoje, ao invés de sair de casa eu para jogar futebol, eu saio de casa para levar meus meninos para jogar futebol. A vida passa muito rápido e se você não está no controle da sua vida, cara, você não está vivendo. Tem alguém vivendo por você. E depois de amanhã, a gente já não está mais aqui. Daqui a pouco, pum, passou. Cara, eu fui semana passada, não queria falar disso, mas vou falar porque eu sou flamenguista e o Flamengo passou uma vergonha ontem. Semana passada eu estava no Maracanã vendo Flamengo e Olímpia. Saí daqui 5 horas da tarde, cheguei no Rio 7 horas, tirei o terno, que eu tava de terno, troquei de roupa, peguei o metrô e fui pro Maracanã. Eu, meu pai e meu tio. Cara, eu olhei pro meu pai e meu tio assim, a primeira vez que eu fui pro Maracanã com eles, eu tinha 6 anos de idade. Eu tô com 39. Eu olhei pra eles no metrô, meu irmão, eu falei, caraca, velho. Tá passando. São 2 coroas, chegando nos 70 anos, cariocões, espertos. O menino que tinha 6 anos. Sabia não. O menino que tinha 6 anos tá careca quase. Cara, a vida passa muito rápido. E essa conversa toda que a gente teve aqui, cara, ela pode ajudar muita gente a tomar de volta as rédeas da própria vida, mudar a sua forma de pensar e ter coragem de tomar decisões. Isso, porque senão entra no que eu chamo, Tiago, entra no automático e que a metáfora que eu faço é a corrida de hamster. Você está correndo sem sair do lugar. Dentro da gaiolinha. Entendeu? E aí quando olhar, falar, caraca, o que é que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Gente, e isso aqui que a gente está falando, tem pesquisas com vários senhores e senhoras no leito de morte. E lá no leito de morte, dentro do hospital, eles gravando e falando. Cara, o que é que eu faria diferente?
O que eu faria diferente? Então, eu quero pegar essa frase lá, o que eu faria diferente aos 70, 80, 90? O que eu faria diferente hoje, aos Trazer para hoje, para falar assim, o que eu faria diferente hoje para não ter que reclamar aos 70? Ou seja, resumindo, vamos viver uma vida que faça sentido pra gente, cara. Chegar com 70 e falar assim, caraca, vivi o que eu tinha que viver. Esse individualismo é bom. Esse individualismo faz a gente ser melhor pros outros. Total. Porque não tem como você ser bom pros outros se pra você não tá bom. Como é que você dá o que não tem? Exatamente, cada um só dá o que tem. Aliás, tem uma música do Jorge Aragão, cada um dá o que tem. Você me deu amor. Olha só, velho, pra gente encerrar aqui, as pessoas, muitas delas têm dificuldade de decidir. Nem sempre a gente vai acertar numa decisão. Mas é melhor você errar numa decisão que é sua do que você viver pela decisão dos outros. Você que está nos assistindo aí, cara, não tenha medo de decidir e nem de se expor. Tem umas 2 semanas eu estava sentado numa mesa com a galera e surgiram uns assuntos lá e tal. Eu falei, cara, eu não sento lá com aquela galera. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Irmão, porque eu não quero ser amigo deles. Não tem nada para me oferecer, para me edificar. Por dentro, eram pessoas abastadas, bem-sucedidas profissionalmente. E, cara, teve uma das pessoas que estavam na mesa assim que ela ficou meio escandalizada. Como assim? Quem você pensa que é? Falei, cara... Eu sou só o Thiago, cuidando da vida do Thiago. Eu não acho eu não estou condenando eles, eu falei. Eu só não acho que seja bom para mim conviver com eles, porque eu não quero ficar parecido com aquilo ali. Os meus padrões são outros, os meus princípios são outros, não importa o quanto sucesso o cara tenha financeiramente. Cara... Até porque ele não vai dividir com a gente esse dinheiro, né, rapaz? E sucesso... Era bom se ele dividisse. Beto, sucesso não é sobre dinheiro, velho. Sucesso não é sobre dinheiro. Tem um monte de gente na vida que não tem dinheiro e tem sucesso. Tem sucesso como pai, tem sucesso como marido, tem sucesso como profissional. E a verdade é que a maioria das pessoas não vai ser rica. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o dinheiro não define as pessoas. É meio. O dinheiro é meio. Se Deus tiver alguém, para alguém o ser rico, beleza, seja feliz. Mas, cara, a maioria das pessoas vai ser classe média, como eu sou. E isso não torna ninguém nem melhor e nem pior. Mas a gente tem que ter coragem de tomar as nossas decisões. E talvez tenha alguém assistindo aí que precisa tomar a decisão de com quem vai andar e com quem não vai andar. Escolhe, porque isso vai mudar sua vida. Beto, pra gente encerrar, velho, um conselho para quem está começando agora no empreendedorismo. Mais um, né? Porque tu deu o conselho. O empreendedorismo, ele é aquela frase do Flávio Augusto: estabilidade não existe. Né? Então, e o grande lance é você ter persistência, resiliência, e a gente vai errar. Quando você fala assim, ó, decida. Outra coisa que é importante a gente lembrar, a gente vai acertar e errar e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu volto numa passagem aqui da Bíblia que diz assim: se você quer ter um estábulo limpo, é só não botar boi. Então, vai estar limpo sempre. Vai estar limpo. Só que você também... eu prefiro ter os bois... Suja, limpa e monta a equipe para limpar, e contrata e compra boi e vende boi. Então eu acho que o grande lance do empreendedorismo é esse: é você se apaixonar pela excelência. Se apaixonar pela excelência, ou seja, qual é o problema que você vai resolver? Empreender normalmente é você resolver algum problema ou gerar algum prazer, né? É aquela dicotomia de dor e prazer. É isso. Ou você resolve um problema ou você gera um prazer. Então, qual que é a dor ou qual que é o prazer que você quer gerar com o teu produto, com o teu serviço, e depois se apaixona também pelo teu cliente, que é quem vai pagar a conta. Então, qual que é a experiência do cliente, né? O que você quer gerar para o cliente? E dentro dessa experiência, realmente, se o cliente comprar, ficar satisfeito, ele vai voltar e vai indicar. O melhor marketing do mundo é o boca a boca, que você vai conseguir como? Cuidando bem do teu cliente. Essa é a dica. Beleza. Betão, um livro. Caraca, livro. O mito do empreendedor. O mito do empreendedor. Esse livro... Não é o Bolsonaro o mito, não. Não. Esse não, mas é um livro muito bom. Tá, o mito do empreendedor. Um lugar. Caramba. Rapaz, eu gosto muito de Brasília e do meu Ceará. Seu Ceará.
Ceará. Beleza. Sua família? Tudo para mim. Tudo. Prioridade 02, porque 01 é minha aliança com Deus. Eu ia te perguntar isso. Deus? Deus 01. Deus 01, Nath 02, os filhos 03. A esposa vem na frente dos filhos. Vem na frente dos filhos. Eu tenho essa hierarquia clara e eles sabem disso. Porque os filhos vão crescer e vão ter a vida vão deles. Embora. E a sua esposa é para sempre. Eles vão cuidar da vida deles e eu vou ficar com minha veinha. Senhoras e senhores, esse é Beto Pinheiro. Esse foi o 14º episódio de A Direita em Todas as Direções. Eu deixo um abraço para você e te agradeço demais, Beto, por ter aceitado o convite e por ter falado tanta coisa boa aqui pra gente. Uma alegria, tamo junto. Forte abraço a todos. Valeu!